Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, é o Ação em Reação chegando pela sua TV Com. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta sexta-feira ao vivo, falando para toda a Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Nós vamos dar continuidade nesta sexta-feira aos debates com os candidatos à Assembleia Legislativa. Nesta sexta-feira, nós temos como convidado o ambientalista Nelson Rodrigues, ele que é candidato a deputado estadual pelo PSL. E nós convidamos também o Marcelo Coelho, candidato pelo PSC. Estamos aguardando o nosso colega e também candidato. Antes, vamos às divulgações? Primeiro, a noitada The Box, pode ser? Ok, muito obrigado, viu? Hoje, a Memorial Necrópole Ecumênica, o Memorial, com apoio da USAN, traz para Santos o Memorial Fight. Olha aí, é uma noitada internacional de boxe e MMA. Os destaques da noite ficam por conta da disputa do título internacional da Comissão Mundial de Boxe entre o brasileiro Wenis de Jesus Souza e o argentino José Miguel Escalada, na categoria peso leve. Luta prevista para 9 rounds. Também haverá a defesa do título brasileiro pela Associação Nacional de Boxe, de Felipe Moledas, o atual campeão. Contra o desafiante Gustavo Maia na categoria Super Pena. Luta prevista de 10 rounds. Para completar a noitada, olha só quem vai lutar, o sobrinho do Acelino Popó Freitas. Para completar a noitada internacional de boxe, ainda teremos as lutas profissionais de Aélio Mesquita, do Memorial, contra Rafael Ferreira na categoria peso leve. O Natan Coutinho versus Reginaldo Martins na categoria mosca. E o sobrinho do ex-campeão mundial Acelino Popó Freitas, o Kaique Santos. Aliás, perdão, o Vitor Jones, que vai enfrentar o Edson Panico. Na categoria peso leve. Muito legal. E também haverá um desafio internacional de MMA entre o brasileiro Alex Andrade contra o chileno Rodrigo Gonzalez pela categoria peso pena. Olha, acontece, gostaram aí, entendeu? Não tem aquele cara que fala lá, deu lá, aí ganha uma grana aquele, só para fazer essas palhaçadas. O Memorial Fight será realizado no dia 26 de setembro, a partir das 8 da noite, no Internacional de Regatas, ali na Ponta da Praia. A entrada é franca e tem apoio da Beneficência Portuguesa, Internacional de Regatas, OSAN e Memorial. Quero mandar um abraço especial também ao Paulinho Viazovski, que hoje vai receber o título de cidadão, aliás, medalha Brás Cubas, na Câmara Municipal de Santos. Fica aqui o nosso registro de parabéns ao Paulinho Viazovski, que recebe hoje homenagem na Câmara Municipal de Santos. E olha, muito interessante, nós recebemos, a Gisele vai colocar no vídeo, às vezes recebemos um release de um espetáculo teatral de inclusão, que vai acontecer nos dias... na semana que vem, né? Nós vamos divulgar durante dia 3 e 4, né? 3, 4 e 5. Nós vamos divulgar durante a semana, mas já alertando que os convites estão à disposição. O espetáculo que será exibido ou apresentado no Teatro Guarani e que trata de inclusão social. Depois a gente fala melhor na semana que vem. Nelson Rodrigues, boa tarde, obrigado. Olha, eu conheço o Nelson Rodrigues há 31 anos, Nelson. Eu fiz essa conta. Você fez a conta? Eu fiz a conta. Eu tenho 48 anos. Eu acho que sim. Hã?
Bom, vamos lá. Eu tinha 16 anos, foi em 82. 82, eu nasci em 66, vamos fazer a conta, 66. 1966 menos 1982, 6 para 12, vai 1, tinha 16 anos. Não sei se essa conta está certa, mas eu queria dar uma boa tarde a você, Augusto. Porra, mas se não for 31, é 30 ou 29, mesmo assim é bastante tempo. Boa tarde, obrigado pela participação, viu? Obrigado, Augusto. Boa tarde ao telespectador da TV Com. Boa tarde também para a equipe técnica do programa. E eu queria dar uma boa tarde também para o Marcelo Coelho, que ainda não chegou. A gente está aguardando aí a presença dele. Com certeza. E, enfim, estamos aqui para poder falar da nossa região e das questões pertinentes à campanha. Nelson, você colocou seu nome à disposição pelo PSL, a Assembleia Legislativa, e eu gostaria que você abordasse, num primeiro momento, qual será a sua principal bandeira, se você é um candidato da Baixada ou se você é um candidato regional, aliás, que vai atender às necessidades de todos os municípios, enfim, gostaria que você falasse um pouco da tua proposta como candidato à Assembleia Legislativa, lembrando que assim que o Marcelo Coelho chegar, também foi convidado, nós vamos abrir a mesma possibilidade para que ele possa responder essa pergunta. Olha, Augusto e telespectador, nós acompanhamos durante o ano 2014 uma série de manifestações da população em vários pontos do Brasil querendo mudanças, né? Eu acho que essas mudanças são importantes e para começar a mudar nós temos que revigorar o sistema democrático, fazendo com que novos candidatos postulantes a cargos públicos sejam eleitos, revigorando assim o processo democrático, né? E na nossa região não é diferente. Então, eu coloquei meu nome à disposição do partido e da população no sentido de mudar o quadro político atual, né? A gente vem acompanhando como cidadão, com todo respeito aos deputados eleitos ao longo do tempo e os atuais, né? Sempre a população tem votado nos mesmos candidatos, né? Eu acho que a partir dessa nova disposição da população de mudanças, pedindo mudanças concretas, eu acho que a renovação é um fato necessário para que a gente possa melhorar a política na nossa região, no estado, no país, né? Então, evidentemente, Augusto, que eu tenho alguns compromissos e entre esses compromissos, um deles e um dos mais importantes, evidente, é com a nossa região metropolitana, né? Nós temos sim, não só Santos, né? Como santista, não posso eu atender somente a minha cidade, porque nós estamos inseridos numa região e temos que quebrar esse paradigma político que existe de dificuldade entre os municípios. Então eu vou sim, sendo eleito pela população da região metropolitana da Baixada, eu vou fazer uma visita na primeira semana, começar a visitar todos os prefeitos da região metropolitana, me colocando à disposição, porque na verdade, Augusto, a gente está se colocando à disposição do cidadão. O fato de eu me apresentar aos prefeitos da região, no sentido de servir cada município, é para fazer a integração regional e servir a população. Não dá para a gente trabalhar somente numa cidade A, B ou C. Então, todos os prefeitos da região metropolitana têm o meu compromisso de estar aberto, o gabinete aberto, caso eleito, para estar servindo todos os municípios da região metropolitana. Qual o principal tema que você acha que merece uma atenção especial de um deputado eleito aqui pela região, Nelson? Olha, nós temos vários temas, não dá para fechar num só, né? Sinceramente falando, não dá para fechar num só. Eu acho que nós temos um problema habitacional que ainda requer bastante apoio nosso aqui. Habitacional. Habitacional. Nós temos uma carência habitacional na nossa região. É a questão da mobilidade urbana, que é para levar esse cidadão, dar condições dele poder morar até um pouquinho mais longe, se for necessário, mas ele tem um transporte rápido, eficiente, que atenda a necessidade dele no trabalho e no lazer. Eu acho que mobilidade, a questão da casa, a necessidade básica que o cidadão tem da sua moradia, mesmo que não morando num centro mais próximo, podendo alocar isso um pouquinho mais distante, mas dando a ele a condição de ir e vir,
que é o seu direito constitucional, aí nós vamos estar contemplando a base da vida de cada um, que é o trabalho, a família, o lazer, né? As necessidades básicas que ele tem para poder se desenvolver como ser humano. Então, a habitação, mobilidade urbana são dois pontos que tem que caminhar junto. Na questão da habitação, nós vamos enfrentar algumas dificuldades, né? Que há um conflito aí do governo federal com o governo estadual, principalmente na questão das áreas da União, a dificuldade de regularização dessas áreas. Também o custo, né, do metro quadrado. Eu me recordo que anos atrás havia um amplo estudo, né, para implantar ali na região, vamos falar excepcionalmente da cidade de Santos, na região ali do Paquetá, né, no entorno do mercado municipal, tem muitos cortiços, né, em ali incentivar a construção de moradias habitacionais. Me parece que isso não caminhou, né? Uma rara exceção ali de um projeto do CDHU na Avenida João Pessoa, isso não caminhou muito, né? E um dos pontos principais é o custo da área, viu, Nelson? Sem dúvida. Eu acompanhei esse exemplo que você deu ali na João Pessoa, cheguei aí em várias reuniões, numa determinada ocasião, e realmente eu vejo algumas dificuldades de gestão e outras políticas, no sentido de atender a população com maior rapidez na solução do seu problema habitacional. Agora, é evidente que, como deputado estadual, a gente pode colaborar muito, né, junto ao governo do estado, junto até o governo federal, numa articulação junto a um deputado federal do nosso partido, da nossa região. Por isso que a gente enfatiza, Augusto, a necessidade. Nós que já fomos uma região que teve 7 deputados estaduais, chegou a hora do eleitor da Baixada Santista privilegiar os candidatos da nossa região. É fundamental a gente aumentar essa bancada para, no mínimo, Augusto, a nossa gestão junto ao governador ser um pouco mais eficaz, né? Nada contra o interior do estado de São Paulo, que também é magnífico o desenvolvimento que está havendo no interior, mas nós precisamos aqui conscientizar os nossos moradores dessa necessidade. Primeiro, de aumentar a nossa bancada na Assembleia. Segundo, de renovar essa bancada, né? Não tem sentido a população está querendo aí já há muito tempo novos paradigmas, progresso, desenvolvimento, e já ter sido atendida por determinados deputados que hoje já não atendem a população e manter o voto nesses deputados. Então, é uma necessidade premente de novos atores, novos representantes da Baixada Santista na Assembleia Legislativa. Eu particularmente acho que não é uma tarefa tão fácil essa questão da habitação, porque envolve personagens duros na queda, né? O governo federal, com essa questão da regularização fundiária, do questionamento de áreas da União, realmente, na nossa região, sofre demais com isso. E o governo estadual, que me parece, enfrenta essa dificuldade. Quando você viaja para o interior, você que está viajando o estado em campanha, quando você viaja para o interior, você vê aqueles imensos complexos habitacionais, né? De CDHU, Minha Casa Minha Vida, que tomam conta de alguns trechos, alguns quilômetros de rodovias, né? Não, e você não encontra isso aqui. Não, sem dúvida. Santos Ilha está esgotado, né? Até pela especulação imobiliária e tal, a questão do pré-sal, que elevou muito o metro quadrado pela expectativa. Mas existem outros municípios, na própria Praia Grande, ainda tem áreas a serem desenvolvidos, projetos lá, que há possibilidade, desde que a gente tenha esse viés metropolitano, né? Eu acho que essa gestão que um deputado possa fazer junto ao governo do estado, ela é válida, né? Ela é necessária e deve ser feita, né? Evidente que nós temos aqui representantes do governo federal que pode também participar, podemos conversar, tentar trazer alguma proposta, alguma coisa que possa minorar esses problemas em relação às áreas públicas federais. Por que não? No passado já ocorreu isso, a gente pode tentar conquistar. Eu acho que tudo é uma questão de vontade e trabalho. Agora, quanto à mobilidade urbana, a Prefeitura de Santos está promovendo aí uma licitação
para melhorar a entrada da cidade. Mas mesmo assim, acho que fica aquém das necessidades. Acho que falta, na verdade, um amplo estudo viário para melhorar não só a entrada da cidade, mas outros pontos críticos, né? Além, isso eu estou falando do trânsito de veículos, né? Além de uma implantação de um sistema de transporte público mais integrado, né? Nós vamos ter aí o VLT e muita dúvida existe quanto à integração do VLT com outros modais. Pergunto, o deputado estadual vai ser um articulador nesse processo? Sem dúvida. Eu acho que isso é uma questão sine qua non para o desenvolvimento, não só para o desenvolvimento, mas para a qualidade de vida das pessoas. Eu até tinha uma expectativa pessoal de que, se o projeto do túnel fosse viabilizado na região da Alemoa, a gente tiraria grande parte do transporte do porto de dentro da nossa cidade. Eu acho que isso seria positivo. Infelizmente, a gente não viu isso acontecer. E a integração desses transportes é uma necessidade, né? Fizemos aí erros contínuos e até recentes, quando eliminamos lá aquele bolsão de estacionamento de caminhões e que acabou atendendo aí aos containers, né? Depósito de containers. Quer dizer, foi uma decisão recente que continuou prejudicando a nossa cidade e a nossa região como um todo. A integração, a gente sempre falou aqui já inúmeras vezes da necessidade. Eu acho que a gestão e a participação de um deputado estadual disso cotidianamente é uma necessidade. Não podemos deixar os projetos que vêm para a nossa cidade e para a nossa região correr solto, né? Não é só os tecnocratas, Augusto e telespectador, que sabem tudo a respeito do assunto. É verdade. Eu acho que a população tem que participar, o deputado pode ser A sociedade, né? A sociedade como um todo, o deputado, por obrigação, né, fazer essa interlocução, né, junto à população e ao governo do Estado. Invariavelmente, os técnicos, né, ou os especialistas nessas áreas técnicas, invariavelmente não escutam a população. E aí a gente vê algumas aberrações que são apresentadas em determinados projetos, como o do VLT, que no primeiro projeto ele passava dentro do Rebouças. Isso acontece, Augusto, porque os técnicos, na formação técnica, ainda não têm dentro de si o chamado desenvolvimento sustentável. E por que eu digo isso? O desenvolvimento sustentável, Augusto, telespectador, ele tem algumas premissas para você levar essa tese no desenvolvimento de uma região, de um país, né? Um deles é esse que você falou, é o culturalmente aceito. É uma das premissas do desenvolvimento sustentável. Então, se você não tem a população abraçando esse projeto, caminhando junto, convencida de que esse projeto vai trazer benefícios para a sociedade, ele já está fora de uma das premissas do desenvolvimento sustentável. Então, às vezes, um técnico, um tecnocrata vem defender um projeto sem conhecer a população, sem conhecer a nossa região, fez isso num gabinete fechado, né? Mas não conseguiu integrar esse projeto dentro da cultura da região. É verdade. E aí começam os conflitos. E aí sim, como deputado estadual, eu acredito que tenha um papel fundamental nessa interlocução, nessa decodificação dessa relação técnica com a sociedade, né? São questionamentos que a gente se faz a respeito de alguns projetos que são implantados, não é? Que a gente vê que e a incoerência, né? Quer dizer, às vezes o camarada faz um projeto, em seguida faz outro, não é? Não há um planejamento. Apesar das prefeituras, Santos tem uma secretaria de planejamento, acho que todas as outras têm. O que mais falta é planejamento. Interessante isso, né? E às vezes esses planejamentos são conflituosos, né? Na medida que, dentro do conceito metropolitano, um acaba esbarrando no interesse do outro. É verdade. Né? E eles não se falam. É verdade. Né? Quando, na verdade, devia haver reuniões periódicas no sentido dessa integração. Porque tudo que nós fazemos na área pública é em benefício de cada um de nós, né? Eu, como você, Augusto, e cada telespectador que está nos ouvindo, paga seus impostos para que esses agentes públicos trabalhem a nosso favor. É verdade. Né? Na medida que o projeto não atende à nossa necessidade, ora, nós temos que questionar, porque estamos pagando por isso, né? Mas a sociedade aprendeu a questionar, Nelson? Olha, eu como iniciei o programa falando das manifestações, recorrendo, né, às manifestações que houveram antes da Copa e até dentro do período da Copa,
eu acho que as pessoas cansaram um pouquinho de serem apenas telespectadores do seu desenvolvimento, né? Dentro de uma cidade, dentro de uma região, dentro de um país. As pessoas querem participar, elas precisam de canais de participação. Esses canais existem, né? Eu até exemplifiquei num programa anterior que eu participei e até pedi à população que participasse dos CONSEGs, são aqueles conselhos de segurança. A população quer melhorar a segurança na sua cidade, na sua região, tem que participar dos conselhos de segurança, porque lá ele vai cobrar o delegado, ele vai cobrar o comandante da Polícia Militar, ele vai cobrar o comandante da Guarda Municipal, ele vai cobrar no bom sentido, porque ele tem problemas no bairro, tem problemas na cidade e na região como um todo, e está ali tete a tete com aquele agente público que tem como papel principal a solução desses problemas. Então, se a população participar, a pressão e esse relacionamento entre as partes acaba melhorando muito o resultado das ações policiais. Então é um exemplo que eu trago porque eu frequento as reuniões do Conselho de Segurança. Na questão ambiental é a mesma coisa. Se existem problemas ambientais na sua cidade, na sua região, tem que participar dos conselhos de meio ambiente. É verdade. Né? Mas eles permitem essa participação? Com certeza, não só permite, como é obrigatório ser reuniões públicas. Às 9 horas da manhã de uma terça-feira? Evidentemente que aí a população, mais uma vez, tem que fazer uma pressão no sentido de trazer esses horários para horários não comerciais. É um absurdo. Para que ela possa participar. E ela tem todo o direito de fazer isso, porque como cidadão, paga seus impostos, tem o direito de reclamar e de exigir do poder público as condições necessárias para a sua participação na discussão dos problemas que atingem cada um de nós. Então, para resolver os problemas, tem que haver participação. E é essa convocação que eu faço sempre para a população de uma maneira geral. Se na cidade não existe o conselho A, B ou C, exija do prefeito, né? E como deputado estadual, se eu souber que não há um conselho funcionando em algum município, favoravelmente à população, eu vou exigir do prefeito que esse conselho seja instalado, para que a população tenha assento e possa participar das decisões em benefício da sua cidade. Bom, nós vamos ter que fazer um breve intervalo, viu, Gisele? Mas antes mandar um abraço especial aos nossos amigos que sempre nos acompanham, o Betinho, o Jefferson, que me encontraram ontem e disseram que são nossos telespectadores. Muito obrigado pela audiência. Nós vamos fazer um breve intervalo. É muito rápido, fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Buffet Maison Vanucci, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org.
Estamos de volta ao vivo, mandando um abraço especial nossos apoiadores, a Ozan, 32288000. Acesse o site www.ozan.com.br. Você pode também obter mais informações através do 32288000. Quem nos apoia também, os meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E lembrar do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Incatep, são 3 os endereços, na Avenida Conselheiro Nébias, na Avenida Portuária, ao lado em frente à Libra, e também na Avenida Santos Dumont, no Guarujá. Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Nelson, você faz parte de um sindicato que é ligado à atividade tributária, não é? Você pretende também desenvolver algum trabalho representativo nesse setor? Não, sem dúvida. Eu tenho um compromisso muito forte com os funcionários e servidores da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, mas também vou, dentro dessa agenda, estar servindo como interlocutor. Se os sindicatos aqui dos municípios da nossa região precisar utilizar da minha experiência pessoal, né? Já estou lá há mais de 10 anos como diretor executivo do Sindicato dos Funcionários e Servidores da Fazenda, a gente acaba ganhando uma experiência ao longo do tempo, né? Uma bagagem, né? Uma bagagem no diálogo entre as partes. Então, o funcionalismo público da nossa região, os municipais, os 9 municípios da nossa região metropolitana, vão ter da minha parte o mesmo carinho, a mesma possibilidade de eu estar colaborando num diálogo com o prefeito municipal, no sentido de trazer aquilo que a população espera, né? Não só no estado de São Paulo, mas em cada município. Porque eu sempre me coloco no lugar do cidadão, até porque sou cidadão, como você e todos os telespectadores, e queremos... Antes do ente político tem o cidadão, né? Exatamente. E nós queremos o que como cidadão? Uma prestação de serviço correta, adequada, que atenda às nossas necessidades. É verdade. Você quer chegar num órgão público e quer ser bem atendido, né? Para sair de lá com o seu problema resolvido. É isso que cada cidadão com resolução, quer, né? Com resolução do problema. Mas para que isso aconteça, tem que haver sempre, de forma continuada, uma capacitação do funcionário, né? Não é só salário, mas o salário também é importante, porque dentro de uma capacitação, você tem que premiar o funcionário, porque ele vai produzir melhor, atender melhor a população e atender melhor também a máquina pública no seu desenvolvimento, né? Então tudo caminha junto. E esse diálogo, às vezes, tem determinadas dificuldades, dependendo do agente público que estiver à frente de uma prefeitura ou de um governo, mas, como eu acredito na palavra, acredito na força da palavra e do diálogo, eu acho que a gente consegue minorar os problemas e atender melhor a população, sendo interlocutor desses objetivos. O PSL, o seu partido, hoje está apoiando quem? Qual candidato a presidente e qual candidato a governador do estado? O PSL está coligado com outros 4 partidos, são 5 partidos coligados proporcionalmente. A nível nacional, o PSL, dentro da coligação, optou por apoiar o Eduardo Campos, falecido recentemente, e posteriormente agora a coligação apoia oficialmente a Marina à presidência, né? No estado de São Paulo, esses mesmos 5 partidos optaram por apoiar o governador Geraldo Alckmin, né? Então, dentro dessas 2 configurações, os 5 partidos estão muito bem colocados, né? Dentro do percentual de votação que a gente tem acompanhado das pesquisas. É mesmo? Na medida que o governador está com 49% da intenção de votos, né? Existe uma grande possibilidade do governador ser eleito no primeiro turno. A nível nacional, a Marina tem grande possibilidade de estar indo para um segundo turno. É verdade. Né? E aí, num segundo turno, é uma outra eleição e tudo pode acontecer, inclusive ela até mesmo pode ganhar, levando esses 5 partidos a estar numa composição política no governo federal e no governo estadual. Como é que você vê o cenário político atual nessa disputa, o Aécio tentando entrar na disputa entre a Dilma e a Marina? Olha, o cenário acabou configurando 3 candidatos, né? Entre vários que postulam a vaga, mas são menos conhecidos, menos poder
junto ao eleitorado, mas ficou nesses 3. E acredito que muita surpresa ainda pode acontecer, porque a eleição ela pode ser ganha até no próprio dia da eleição. É verdade. A gente já viu mudanças significativas, né? As pesquisas diziam uma coisa e no último dia aconteceu outra, né? Então não podemos dizer que o candidato A, B ou C já ganhou. Isso jamais poderia ser dito em algum momento. Então eu vejo que há oscilações nas pesquisas realizadas e não tem um prognóstico, pessoalmente. Mas a Dilma subiu agora, né, nas últimas pesquisas do Ibope. Parece que o efeito Marina deu uma... Mas eu acredito que vai ter 2 turnos. Ah, naturalmente. Eu tenho uma convicção pessoal de que vai haver 2 turnos e aí sim o eleitor vai ter uma melhor posição. Vai ter a melhor posição. Se for a Marina e for a Dilma, acredito eu que os eleitores do Aécio vão descarregar o seu voto na Marina em função... Você tem uma identificação maior com a Marina em razão dela ter participado do PV, ser ambientalista ou não? Olha, há aspectos positivos e negativos em todos, né? Evidente que a gente acompanha a decisão partidária, até por uma obrigação legal, mas eu vejo qualidades e defeitos em todos os candidatos. Eu ia te fazer a pergunta, quais são, né? Mas não sei se você vai poder falar. Não, a Marina... Por exemplo, fala um positivo e um negativo da Dilma, da Marina e do Aécio. Da Marina tem vários aspectos positivos na sua trajetória de vida, por exemplo. Né? No sentido dela também colocar a variável ambiental em todos os seus discursos, quer dizer, ela se preocupa com a questão ambiental, ela se preocupa com o desenvolvimento sustentável, né? Esse é um dado bastante positivo. Um dado negativo, não negativo no sentido específico da palavra, mas acho que ela não deveria colocar um viés religioso em nenhum discurso, porque a agenda pública ela não pode se confundir com a agenda religiosa. Então, esse aspecto religioso acho que tinha que ficar fora, né? Em algum momento ela fez isso, ela deixou de fazer, eu acho que ela já deve ter tido essa compreensão e aí eu acho que a coisa melhorou um pouquinho para o lado dela, né? O Aécio também tem todo o histórico de vida, né? Desde o seu avô. É verdade. Né? Tem toda uma trajetória, foi bem avaliado no governo de Minas Gerais. Eu acho que o PSDB tem um bom quadro e eu acredito que se ele for eleito, ele vai fazer um governo com as características do PSDB, né? Assim como em São Paulo. E o PT? A Dilma é um governo que está aí do Partido dos Trabalhadores já vai fazer 12 anos, né? Eu acho que tem coisas positivas e negativas no governo dela, mas acredito que haja uma necessidade da alternância no poder, né? Não podemos manter nenhum partido por 12, 15, 20, 30 anos no poder, porque isso acaba criando vira uma ditadura, mecanismos, vícios antidemocráticos, desnecessários dentro de um processo democrático. Então, nada contra a pessoa da Dilma, mas eu vejo como seria muito mais salutar para a nossa democracia que tanto a Marina como a Aécio tivessem no segundo turno. Ô Nelson, o teu sindicato tem críticas ao Geraldo Alckmin, não tem? Veja, não na pessoa do Geraldo Alckmin, mas nós tivemos problemas com secretários de Estado na pasta da Fazenda que, advindo da área privada, não tinha a compreensão do funcionamento da máquina pública, da necessidade do funcionário, de como fazer essa interlocução, né? Então não tinha esse viés. Então, às vezes, o governador nem sabe o que está acontecendo, porque quando ele indica os secretários, ele indica na confiança de que esse secretário vai fazer um bom trabalho, mas tivemos problemas seríssimos em relação aos nossos dirigentes sindicais, enfim, as necessidades da nossa categoria que não foram contempladas. E como deputado estadual, eu vou fazer uma gestão, vou estar próximo ao governador, caso eleito, tanto ele como eu, vou estar próximo ao governador
trazendo a ele as informações corretas sobre o funcionalismo da pasta tributária, para que ele possa entender como funciona e dessa forma melhorar as condições de trabalho do funcionário público estadual. Mas, Nelson, eu não consigo entender. Como é que pode um governador nomear um secretário que não entenda muito bem a relação com o funcionalismo público? Veja, às vezes ocorre de indicações políticas dentro de uma composição. Mas em secretarias que não pode acontecer isso. Não deveriam. A Fazenda, por exemplo, não deveriam. Mas existem vicissitudes internas que veja, o governador ele não está no local de trabalho. Então ele não conhece em loco o que acontece no dia a dia. E mesmo o secretário, se você colocar com mais experiência que ele tiver, ele recebe influências políticas que às vezes não é aquela que, se ele soubesse, tivesse o conhecimento ali do chão, né, do dia a dia do trabalhador, ele tomaria decisões diferentes. Como a nossa categoria nunca teve um representante na Assembleia Legislativa, como interlocutor das carreiras, esse distanciamento é maior. Tem uma distância muito grande entre o funcionário que está ali no dia a dia, no seu labor, com as decisões governamentais. Então, para quebrar esse paradigma, um representante da categoria na Assembleia vai conseguir fazer essa interlocução. Muito bom. Olha, um outro tema importante, a gente fala muito questão da saúde, né? A saúde na Baixada Santista todos os dias sofre um revés. Muito se fala das verbas, da distribuição, da gestão desse dinheiro. Como deputado estadual, qual será a sua forma de trabalhar para uma saúde mais adequada para todos nós da região? Primeiro, atender a todos os prefeitos junto ao governo do estado para ver o que nós podemos fazer para minorar as dificuldades em cada município no sistema de saúde. É evidente que esse problema é nacional, né? Já debatemos aqui em outras ocasiões o problema da verba SUS. É um absurdo, né? A tabela, né? É uma tabela que nunca está de acordo com a realidade. E não estando de acordo com a realidade, nós temos aí inúmeros hospitais, como exemplo, a Santa Casa de Santos, que vive com problemas, não só a Santa Casa, como todos os hospitais, que vivem com problemas de gestão. A dificuldade é sempre falta de dinheiro. Deixa eu te interromper. Você sabe o que está acontecendo? Os hospitais não querem mais atender o SUS em razão disso. Então, eu acho que, infelizmente, nesses 12 anos do governo federal, a área de saúde não contemplou, não atendeu a população naquilo que ela mais necessitava. Tem que ter mais dinheiro para a saúde, não tem outra saída, né? Tem que aumentar a verba para a saúde, para atender a classe médica, para fazer um bom atendimento, implantar um quadro de carreira médico nacional. Nós não temos um quadro de carreira médico nacional, então estamos obrigados agora a importar médicos, né? Temos que criar um quadro de carreira nacional para que a gente possa atender a população. O governo federal não fez isso, né? Atender estruturalmente os hospitais, as policlínicas, enfim, a base inicial do tratamento médico, os prontos-socorros, né? Os prontos atendimentos. Agora, tudo isso precisa de muito dinheiro, né? E dinheiro que vem dos impostos que a população paga. É por isso que a população reclamou e foi para a rua. E deve continuar indo para a rua, porque se não é ouvida pelos atuais deputados, pela gestão, pelos executivos, tem que ir para a rua, né? Porque alguém tem que ouvir. Se você vota num candidato e esse candidato não vai para a rua junto com a população para atender as necessidades que a população pede, temos que mudar de gestores, temos que mudar de candidatos, temos que apoiar em novos candidatos na nossa região e no estado e no país para que atendam a população, porque alguém tem que fazer alguma coisa. Não é possível você só pagar, e hoje a gente paga mais de 4 meses de salário, né? Mais de 4 meses de salário e não tem retorno. É verdade. Né? E você imagina, trabalha 12 meses e paga quase de 4 a 5 meses do seu salário de impostos. Então nós precisamos de um retorno. Nelson, mudando de alhos para bugalhos, o secretário de Assuntos de Recursos Hídricos, ele afirmou que até novembro o sistema Cantareira estará zerado.
Eu acho que a recuperação aliás, é impossível a recuperação. Olha, eu acho que o planejamento, como você falou num dado momento, em todas as áreas é primordial, né? Se não houve um planejamento, nós temos, eu até já falei num programa há um tempo atrás, que eu fiz com você, Augusto, sobre o aquífero Guarani. Só para te interromper, Miguel Escandon teve aqui, disse que está diminuindo o aquífero Guarani. Pois é, mas o volume de água que tem no aquífero é de milhões e milhões de litros, mesmo que esteja diminuindo, né? Então nós ainda temos recursos a serem trabalhados. Eu não sei por que razão ainda não se trabalhou, e aí teria que conversar com o secretário de Recursos Hídricos, saber o porquê razão ainda não se teve um acesso maior a esse reservatório natural que pega inclusive vários estados do Brasil, não é só em São Paulo. É verdade. Né? Então o volume de água que tem no aquífero é fantástico. Por que razão ainda não se trabalhou no sentido de buscar essa água para atender a população? Mas será que não é uma reserva técnica? Olha, na medida que faltar água na torneira, por uma questão de necessidade de vida, nós temos que buscar todos os recursos. Eu acho que ninguém imagina isso, né? As pessoas não estão imaginando que um dia vão abrir a torneira e não vai ter água. Ou até a dessalinização. Que é caríssima, né? Que é cara, né? Mas entre você precisar de beber, ter a necessidade de sobreviver e a dessalinização, temos que pagar o custo da falta do planejamento. Eu particularmente acho que a questão não é utilizar a água do aquífero Guarani, e sim melhorar. A Sabesp, por exemplo, gasta muito dinheiro em propaganda. Em vez de gastar dinheiro em propaganda, até porque você não tem outra concessionária que você possa comprar o serviço, eu acho que deveria investir mais, diminuir o desperdício da sua rede. O desperdício na rede da Sabesp, Nelson, ultrapassa 25%, o que é um número gritante. Mas eu acho que é assim, eu acho que é um conjunto de soluções. Uma coisa não anularia a outra. Eu acho que tem que ter um processo educacional com a população para usar água de forma racional, constante, né? Tem que combater o desperdício, evidentemente, né? Se a empresa que promove acaba tendo desperdício, ela é um tiro no pé, né? É um tiro no pé. De 25% a 30% do sistema de distribuição da Sabesp, aliás, da água distribuída pela Sabesp é desperdiçado. Então isso denota falta de manutenção. É um quarto, né? Falta de manutenção. Então é um problema técnico. É verdade. Não é verdade? Então todas essas situações têm que estar contempladas para que a população não sofra nenhum tipo de problema. Mas você está falando isso? Na verdade, eu acho que falta. Nós tivemos aqui nesse dia que nós falamos sobre água, o Miguel Escandon, e eu até alertei aqui, poderia se fazer uma lei municipal, uma lei estadual, que obrigasse os imóveis, a partir de agora que forem construídos, não é? E por que não os que já estão construídos há 10 anos, a instalar captadores de água da chuva. Isso já existe. Mas não é uma lei obrigatória. É uma lei? Não, mas isso já existe. Não, que já existe prédios isoladamente fazendo isso, sim, mas eu desconheço de uma lei que obrigue. Não é uma obrigação. Tem que ser. Legal ainda, né? Postos de gasolina já fazem isso. Eu conheço vários postos que já fazem isso. Muitos utilizam poço artesiano, que é a água do aquífero para lavar carro. Olha que incoerência. Aí já é uma situação nós precisamos corrigir. Diversa que tem que ser corrigida. Agora, eu acho que isso é bem plausível de se fazer, né? De se criar uma legislação que atenda a essa necessidade. Mas parte dessa defasagem da água do estado de São Paulo é um problema climático que advém de um problema ambiental. Amazonas. O planeta está sofrendo interferências nossas, né, do desenvolvimento do ser humano, dentro da sua concepção ainda atual, durante o século XX inteiro, né, e agora já no início do século XXI. É verdade. Então essas interferências que houveram mudaram em várias regiões o clima, os microclimas, né? Quando você constrói, por exemplo, uma represa, você altera o microclima daquela localidade que interfere na região como um todo, né? Na América do Sul como um todo. Itaipu, por exemplo, houve alterações climáticas na América do Sul inteira.
né? Qualquer interferência... Até pelo volume de água que é concentrado, exatamente, né? A evaporação. Existe uma série de interferências do micro para o macroclima. É verdade. Então, tudo isso está corroborando em situações que estão trazendo dificuldades à população. Belo Monte é a mesma coisa. É outro exemplo, né? Entre inúmeros que ocorreram ao longo do século XX para cá. Né? Então, tudo isso, por isso... Mas eu acho que algumas ações práticas, por exemplo, uma ação de fiscalização com multa em quem lava calçada e lava prédio, e lava carros. Uma legislação que obrigue a reutilização da água da chuva nos vasos sanitários, para regar o jardim. Até o Miguel Escandão levantou aqui, no caso de Santos, que muitos prédios têm que tirar a água do lençol freático, e essa água vai para a calçada, deveria ser armazenada. Então são muitos os casos que a legislação deveria atuar para impedir o desperdício, viu, Nelson? Eu acho que tem que ter duas coisas, Augusto. Tem que ter a legislação, porque aqui no Brasil tem aquela história da lei que pega e a lei que não pega. É verdade. Para a lei pegar, você tem que mudar uma cultura, né? Mudando a cultura através de um processo educacional. Então você tem que fazer as duas coisas. Tanto é verdade de que nossas praias ficam poluídas em função de não termos ainda todos os cidadãos da nossa cidade, e creio eu, da região metropolitana, culturalmente entendendo que há necessidade de você retirar as fezes do seu animalzinho da rua para que ele não vá para os canais e não vá para o mar. Então, se não mudar a cultura, você não resolve a poluição. Então, legislação e mudança de padrão cultural tem que caminhar junto, né? Educação e legislação. Caminhando junto, a gente consegue dar um salto de qualidade na população dentro do conceito de desenvolvimento sustentável. Mas é cultural, naturalmente. A população ela precisa ser parceira desse processo todo. Exatamente. Mas o poder público também precisa colaborar. Por exemplo, faltam lixeiras na cidade. Mas os vândalos quebram. Então nós temos que tomar uma atitude. Sim. Eu acho que tem a obrigação de fazer, que é aquela obrigação do gestor público em realizar, mas ele também pode, junto com esse fazer, ele pode desenvolver projetos educacionais junto a esse projeto para que a população abrace o projeto, né? Nada pode ser compartimentalizado, tudo tem que caminhar junto para que a gente possa ter um resultado mais positivo. Olha, nada como educação. É a base de toda a nossa... A gente fala e esbarra sempre nessa questão. Educação, conscientização. Não sei o que o Nelson acha, mas é a minha opinião. Não tenha dúvida. Eu acho que a educação, primeiro que a gente tinha que ter um projeto a nível nacional, né? Nós temos que aqui no estado de São Paulo discutir melhor essa progressão continuada que acabou não dando certo. Não deu certo. Não deu certo, então nós temos que voltar a repensar a questão educacional, porque isso é fundamental. Se você não tem conhecimento adequado, você não vai produzir adequadamente na indústria, na área pública, no comércio, você não vai produzir correto. Se você não produzir, o país não cresce, não crescendo, você não tem oferta de emprego, é uma reação em cadeia. Mas aí, Nelson, tem uma história, dizem que nós estamos com pleno emprego. E o que eu percebo é que essa realidade não é uma realidade muito adequada. Não tem, na verdade, gente qualificada para ocupar diversos cargos. Não tenho dúvida. Tá sobrando emprego em áreas altamente qualificadas. Né? Mas é porque não tem trabalhador capacitado. Porque não tem uma quantidade suficiente de pessoas capacitadas para aqueles tipos de emprego. Não é porque a demanda de emprego é maior que a oferta. Não é isso. Sim. É porque não tem gente. E olha, isso tanto é verdade que estão trazendo o pessoal do Senegal, do Haiti, e todos contratados, viu? Sim. Mas veja, uma coisa é você contratar uma grande massa para ganhar um salário mínimo, ou 2. Né? Outra coisa é você ter um brasileiro qualificado para ganhar 5, 6 mil. É verdade. Né? Então nós precisamos qualificar os brasileiros, e em particular no estado de São Paulo, porque estamos aqui pleiteando um cargo dentro da Assembleia Legislativa, qualificar
para poder fazer com que essa pessoa tenha uma condição de vida adequada. Porque hoje, para você manter um filho numa universidade, é muito caro. Ô Nelson, não, eu concordo com você, Nelson. Eu posso mudar rapidamente de assunto? Fica à vontade. Qual é a sua opinião? Nós tivemos ontem uma das médicas cubanas que estava atendendo em São Vicente, tomou Doril, sumiu. Lá, os amigos, né, e o pessoal alega que ela foi para Miami. E ela estava toda feliz, né? Como é que você vê a questão dos mais médicos? De que ela veio para o Brasil, estava fazendo aula de português, já tinha até arrumado um namorado brasileiro. Eu acho que eu pessoalmente não gostei de um direcionamento exclusivo para Cuba, né? Eu acho que poderia trazer médicos de outros países também para colaborar com o seu conhecimento. Mas pode vir, é aberto, só que Cuba tem aquela OS internacional que acaba fazendo esse convênio. Né? Não, exatamente, eu acho que tinha que ser uma coisa mais aberta para os outros países, para trazer médicos com maior conhecimento para nos pensou um ajudar. médico chinês? Não vai entender picareta nenhuma. Se o governo tivesse investido numa carreira pública de médicos para o país, isso não estaria acontecendo. É verdade. Né? Se os investimentos em saúde fossem melhor desenvolvidos dentro da máquina... E não dá para fazer só no ano eleitoral, que nem está acontecendo agora, que inauguraram a possibilidade de Cubatão ter faculdade de medicina, Guarujá ter faculdade de medicina, e também o exagero, para que 2 faculdades na região? Eu acho que o que não pode acontecer é a demagogia eleitoral. Né? Acho que tudo isso tem que acontecer fora da eleição. Né? A população tem que enxergar que o gestor fez durante o período que lhe era cabível fazer. Né? Nelson, muito obrigado pela tua participação. Lembrando que o nosso colega Marcelo Coelho acabou não comparecendo, nós o convidamos para integrar a nossa mesa aqui. E quero deixar aqui as palavras finais ao Nelson Rodrigues, candidato a deputado estadual pelo PSL. Bom, eu queria deixar um abraço para o Marcelo Coelho. Infelizmente ele não pôde comparecer por algum problema pessoal que deve ter ocorrido. Um abraço a você, Augusto, a todos os telespectadores que estão nos vendo até esse momento. E dizer à população da nossa região e do estado de São Paulo que é muito importante que a gente consiga aí fazer novos deputados, oxigenar a política no estado de São Paulo, e a gente conta com a população que ao longo desse tempo ficou aí reclamando de tudo que aconteceu, das reivindicações que a população teve ao longo do tempo que não foram contempladas. Então, aí sim, nós precisamos renovar e pedir a essa população que nos ajude a chegar à Assembleia Legislativa, que encontre com a gente nas ruas, cobrem, venham conversar para que a gente possa aí estar levando os nossos projetos. Entrem no nosso Facebook, na nossa página, na nossa fanpage, né? Nelson Rodrigues Oficial, e você pode ir lá interagir comigo e a gente pode tirar todas as dúvidas e caminhar juntos para poder representar a nossa querida Baixada Santista. Muito bom, nós estamos encerrando o programa. Quero agradecer a você, telespectador, pela audiência, muito obrigado. Nós voltamos na segunda-feira, 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço, uma ótima tarde, até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.